Olá, mana, tudo bem com você? Meu nome é Laisa Benavides, sou criadora do Conecta Elas e no vídeo de hoje eu vim te ensinar a como fazer um menu do tipo hambúrguer para você colocar nas suas aplicações de uma maneira bem fácil, utilizando pouco JavaScript. Antes de começar esse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, de ativar as notificações e de dar um like nesse vídeo. Então bora lá! Então aqui com o nosso Visual Studio Code já aberto, eu vou colocar, né, a estrutura do HTML. E aqui eu vou definir o título do nosso documento, que eu vou colocar aqui menu hambúrguer, só para a gente saber, né, que esse documento é isso, ou essa página, né, que a gente tá criando é isso, se trata disso. E aqui eu vou criar a minha primeira div, que é com a ID, desculpa, o ID dela, que não pode se repetir o mesmo ID para as outras divs, né? Os outros conteúdos que você esteja criando, cada um tem o seu próprio ID. Então, o nome desse ID vai ser menu. E ele vai fechar aqui embaixo e eu vou dar os espaços para essa linha, a gente poder escrever conteúdo nessas linhas que sobraram. Então aqui eu vou escrever outra div com o ID menu barra bar, que esses IDs a gente vai estar puxando depois no CSS, e um onClick, que a gente vai utilizar no JavaScript menu onClick, que a gente vai chamar essa funçãozinha depois para ele fazer o efeito que a gente quer durante quando a pessoa clicar no ícone do menu, ele vai fazer um efeito que eu vou mostrar para vocês. Então aqui a gente dá o espaço para ir para baixo, e dentro dessa div que a gente criou, a gente vai criar outras divs. Então a gente cria aqui div com ID bar aspas bar 1, e a classe, vou fechar aqui, mas a classe dele também vai ser bar. Pronto. Aqui eu tenho um truquezinho para você que ainda não sabe. Quando a gente quer duplicar alguma linha, a gente pode clicar na tecla Shift, Alt e a setinha para baixo, e ele vai duplicar essa linha, e assim vai agilizar, né, nosso trabalho mais ainda e vai economizar tempo para a gente fazer outras coisas. Então aqui, com essas divs já criadas, eu vou agora criar o meu nav, né, para poder colocar os títulos que eu quero que apareça no meu menu. Então esse nav vai ter a classe nav e o ID nav, e eu vou tá fechando ela aqui também. E dentro dessa nave a gente vai colocar uma UL, uma LI e um A com href. Então aqui a gente pode utilizar aquela mesma dica do Shift, Alt e seta para baixo, para colocar quantos LIs a gente queira, dependendo dos títulos que a gente quiser dar. E entre esse começo, né, a abertura do A e o fechamento do A, a gente pode também clicar na tecla Alt e selecionar todas as linhas que a gente quer, o lugarzinho exato, e escrever o que a gente quer que ele vai escrever em todas essas linhas. Então depois disso eu só vou alterando os números, mas fazer isso garante muito a economia do tempo, né? E isso é bastante importante quando você não quer perder esse tempo no seu projeto, quer agilizar mais as coisas. E durante o seu treinamento, né, com a prática, você vai decorando esses macetezinhos para ir aplicando cada vez mais. Então, com a nossa criação do nav, da nossa UL, da nossa LI,
a gente terminou, né, esse nave e eu vou salvar aqui para vocês verem como é que vai ficar. Então ficou assim a nossa tela principal, né, o que a gente fez até agora. Ele tá aqui em formato de lista, então ele não tem nenhuma estilização, porque a gente não tem o CSS ainda. E também não tem nenhuma animação, porque a gente também não criou o nosso JavaScript. Mas continuando o nosso código, então a gente vai transformar essa listazinha aqui, vai colocar um estilo nela, né, o CSS, e também colocar uma animação no JavaScript. Bora nessa! Voltando para o código. Então, para finalizar, né, o nosso HTML aqui, eu só vou criar mais uma linha de código com uma div, com a classe menu background. Bora botar BG porque simplifica mais, né, para não ficar tão grande o nome da nossa classe. E o ID menu BG também. E aqui a gente fecha a nossa div, salva ela, não vai mudar nada no nosso código, na nossa aparência do código do navegador, porque a gente não escreveu nada. Então agora a gente pode colocar aqui no header dele o link do CSS. Então a gente coloca link 2.css e ele vai dar o nome do href, e aí você coloca o nome do arquivo que você criou e salva também para ter tudo salvo no seu arquivo. Vou até fechar isso aqui para ficar melhor a tela da visualização. E aqui a gente vai começar a parte do CSS. Então a gente vai começar definindo aqui que esse arquivo é um CSS e o body dele a gente vai definir uma font family, que é a fonte que a gente quer utilizar. Eu vou definir uma aqui padrão mesmo, só para ficar melhor na visualização. E aqui eu vou adicionar uma cor de fundo para nosso site. Então aqui eu vou botar ground color. Vou definir um RGB com as numerações 255. Tô aqui com uma colinha porque essas numerações eu nunca consigo decorar, isso é normal. Então você pode anotar na a sua paleta, né, de cores que você quer para fazer para o site, e depois você vem no seu arquivo para poder colocar. Então aqui já definido, eu vou salvar aqui esse arquivo como style1.css. Já tá, né, como CSS, então eu não preciso. E aqui no menu eu só vou voltar aqui, style1, para ele poder pegar. E aqui já tá com o nosso fundo definido, né, e com a nossa fonte. Mas também tá do mesmo jeito, porque a gente não adicionou nada mais. Então aqui a gente vai começar com o nosso primeiro ID, que é o menu. Vou até aqui voltar para você ver que a gente criou a nossa div, né, a nossa primeira div, com esse ID do menu, que ele pega todas essas divs daqui que a gente criou. Então esse menu, a gente vai definir um z-index para ele, de 2. O z-index, para quem não sabe ainda, é o cálculo de profundidade do elemento. Então, depois de ter definido esse valor, a gente vai para a classe que a gente criou de menu bar, para o ID, desculpa, quando tem o jogo da velha é o ID, e quando tem um ponto na frente é referente à nossa classe. Então esse menu bar que a gente criou é tá na nossa segunda div. E para esse menu bar a gente vai definir só alguns parâmetros de tamanho e de imagem mesmo, para quando a gente salvar, a gente poder ter um melhor aproveitamento do espaço. Então o tamanho é 45 pixels e a altura dele vai ser subiu aqui. Vai ser de 40
pixels. Então aqui a gente vai definir o margem. Essas medidas já pegam o margem top, margem bottom e o margem left e right. Então, para você que ainda não conhece esse margem, eu posso estar trazendo também uma aulinha sobre como você pode estar utilizando. Então comenta aqui nos comentários, né, caso você queira essa aula. E por último a gente vai definir o cursor dele como pointer. Então aqui eu vou salvar aqui para vocês verem como é que tá ficando o nosso documento. Aqui ele já tá com o alcol, né, que a gente definiu. Esses index ele baixou, né, mas os elementos deu essa profundidade maior, mas ainda não tá daquele jeito, né, que a gente realmente quer. Então, voltando aqui pro código, agora a gente vai para a classe bar, que é a classe que a gente definiu dentro dessas divs daqui. Então a gente vai dar uma altura para ela de 5 pixels, uma largura de 70%, um background color. Então, esse background você coloca o que você, a cor, né, que você quiser que você esteja trabalhando no momento. 3. Um display block. Uma borda, a gente vai definir uma borda, o tamanho da borda, né, para ele arredondar. Então a gente vai deixar um pouquinho arredondada. Então a gente vai botar 5 pixels, acho que tá bom isso. E um transition para fazer, né, nossa primeira transformaçãozinha quando ele clicar nessa classe que a gente escolheu. Então aqui ele vai ter essa duração. E aqui eu vou salvar para vocês verem como está no nosso navegador. Dando um refresh, você viu, né, que aqui apareceu esse íconezinho meio estranho e ainda ele não tá fazendo nada, mas é porque a gente ainda não definiu, né, todas as animações dele nem nada, e também ele tá bem junto e a gente vai separar um pouquinho ele para ele ficar mais parecido com o ícone do hambúrguer do menu, né? Então, voltando para o código de novo, aqui a gente vai começar com nosso ID, né, do bar 1, que a gente definiu, que foi o 1, 2 e o 3. E aqui a gente vai iniciar o primeiro transformer dele, pra gente fazer uma animação que fique legal, né, para o nosso site que a gente esteja criando e queira colocar esse menu. Então esse primeiro transformer, ele vai ter essa configuração de rodar, né, no eixo Y de menos 4 pixels. E aqui a gente vai duplicar ele, a gente muda pro bar 3 e bota 4 pixels. Então aqui a gente salva de novo, né? Mas eu vou continuar um pouquinho esse código para vocês poderem visualizar uma maior mudança nele depois. Então a gente bota aqui a classe da nave que a gente criou também lá no HTML com um transition de 3 segundos e um display nome. Aqui eu vou salvar para poder mostrar a vocês essas alterações que a gente acabou de fazer. Então aqui dando um refresh, ele já mostra, né, que ficou do jeito realmente que a gente quer, que é essas 3 listrinhas do nosso ícone do hambúrguer, do menu. E aqui ele também não tá fazendo mais nenhuma animação, mas se vocês perceberem, os títulos que a gente colocou, né, eles sumiram. E a gente quer fazer, né, que quando a pessoa clicar no ícone, esses títulos apareçam. Então, continuando no nosso código, a gente vai começar a estilizar, né, a nossa lista. Então, a gente vai botar aqui a classe nave e o UL dela.
E a gente vai colocar um padding de 0 e um de 22 pixels. E agora a gente coloca a da classe nave, continuando na classe nave, mas agora pegando o LI dela. E a gente vai dar um estilo da lista para ele não ficar sublinhado. Vai dizer que não quer isso, né? Botar como ele nome. E dá também um padding de 12 pixels e 0. E continuando na nossa classe nave, agora a gente vai pegar o LI e o A. E agora a gente vai definir uma cor para esse A, que é justamente onde a gente escreveu, né, aqueles títulos. Então aqui a gente vai colocar uma cor, vou colocar a cor branca mesmo, para ficar mais visível, já que eu coloquei um fundo escuro. A font size dele é o tamanho da fonte que a gente quer, eu vou colocar 20 pixels. E um text decoration none. Pronto. Aí a gente terminou, né, agora essa parte do nave, do LI e estático. E agora a gente vai definir o hover, de quando a gente passar o mouse, o que é que vai acontecer com esse título, né, que a gente colocou. Então aqui no hover a gente vai colocar um font. Okay. Bold, para ele ficar do tipo bold, quando, no caso negrito, né, quando a gente passar o mouse por cima. E eu vou mudar também a cor para ficar mais visível. Eu vou botar a cor amarelo mesmo para ficar bem chamativo, só para vocês perceberem essa mudança. E aí eu vou salvar aqui, só para não esquecer, mas a gente vai continuar o nosso código mudando agora a nossa classe do menu, que foi a última que a gente criou, que é o menu BG, no caso o nosso fundo do nosso menu, né? Quando a gente clicar no ícone do menu, a partezinha que vai aparecer no fundo dele. Então a gente coloca aqui menu BG, vai definir os index, que, como eu disse, é o cálculo, né, da profundidade do elemento. Vai definir uma largura de 0 e uma altura de 0 também. 0. Aí a gente agora vai definir uma margem de 30 pixels por 0, 20 pixels e 20 pixels. E agora a gente vai definir a cor que a gente quer para esse fundo, né, que a gente tá criando. E eu vou colocar a mesma cor que eu tinha colocado lá em cima. E agora eu vou definir, né, a borda, a curvatura da borda. E nessa curvatura da borda, aí eu vou colocar de 24% essa largura da borda. Então aqui, observando a diferença, eu botei essa largura da borda de 24%. E lá em cima, no ponto bar, eu tenho colocado 5 pixels, né, o bar, que era justamente aquelas 3 listras, né, que a gente criou para a borda dele ficar um pouquinho mais arredondada ou não. Então a gente define por isso, eu também coloquei nessa mesma cor. Já que eu coloquei em porcentagem, mas vocês também podem colocar em pixels ou no que vocês acharem melhor. Então aqui eu vou salvar para mostrar para vocês como é que tá até agora o nosso site. Dando um refresh, um recarregamento aqui. Ele tá do mesmo jeito, porque ainda não tem animação de clicar, mas eu queria só para mostrar para vocês, né, esse encaminhamento de como tá indo, porque não mudou nada, né, visivelmente, mas a gente já fez as próximas etapas dentro do código. Então, continuando aqui, agora a gente vai começar, né, a criar o nosso JavaScript para poder criar essa animação e poder fazer as alterações na classe, né, criar esse estilo para as classes. Então, aqui a gente vai abrir, né, um script. Tanto a gente pode criar no próprio documento, como também a gente pode criar num por fora e definir, né, que ele é do tipo JavaScript. Mas eu vou mostrar aqui para vocês dentro de um só documento.
Então aqui a gente vai criar uma função com aquele nome que a gente colocou lá em cima do menu onClick. E aqui a gente vai puxar o nosso ID com documents.get ID. Então ele vai puxar esse ID que a gente vai passar agora de menu bar, que a gente tinha, né, criado lá em cima, e a gente vai adicionar aqui um evento que se chama ClassList e que ele acessa, né, a lista de classes dentro do nosso elemento, que a gente quer, né, buscar essa nova classe que a gente vai definir para fazer essa transição dessa animação, sendo que a gente vai colocar ponto para a gente colocar também que se ela já existir, ela remove, né, e adiciona outra que a gente passar nesse parâmetro aqui, que é o change. Vai ser essa mudança, e se por acaso ela não existisse, ela iria adicionar. Então aqui eu vou duplicar ela 3 vezes. E aqui eu vou botar na classe nave também, que é para ela mudar para essa outra change. E aqui o menu BG, que ela também vai mudar para essa change, mas eu vou botar o BG também aqui, porque eu vou criar essa nova classe. Então aqui eu vou salvar, não vou mostrar como tá lá, porque não alterou nada, né? Porque a gente ainda precisa colocar no nosso CSS. Então aqui a gente vai definir, o primeiro de tudo, que essa classe change ele vai ter um display block. E o change com o o bar, ele vai ter outro background, que esse background vai ser o amarelo. Então aquelas listinhas, né, que a gente criou do menu para simular nosso menuzinho de hambúrguer, nosso ícone, ele vai virar um X pelo transformer que a gente definiu, né? E ele vai ser da cor, né, amarela. Então aqui a gente vai continuar com o change. E agora a gente vai colocar o ID, né, de bar 1. E nesse ID a gente vai colocar, né, esse transform, que eu disse que é para ele virar esse xizinho que a gente quer colocar. Então aqui é Y, desculpa, 4 pixels, uma rotação Z, meu Deus, Z de menos 45. E como a gente quer um X e a gente só precisa dessas duas barrinhas, o bar 2 a gente vai colocar ele com a opacidade de 0 para ele sumir. Bar 2, uma opacidade de 0. E o bar 3 ele vai ter o transformer também, né? Eu vou até copiar aqui e colocar para facilitar. Mas bar 3, a rotação dele vai ser de 6 pixels e de 45. Antes estava negativo, a gente vai deixar positivo para ele fazer essa rotação. E por último, aqui no nosso CSS, a gente vai colocar o change BG e vai definir uma largura e uma altura. Essa classe que a gente colocou era aquela que eu tinha falado que... Então, essa classe que a gente botou vai ser o fundo, né, que vai ficar quando ele ativar esse menu, ele vai aparecer um fundo por trás que eu vou mostrar para vocês no navegador. Então aqui eu vou colocar as medidas de 280 de largura pixels e 839 pixels de altura. E ele também aqui vai ter embaixo dele eu vou colocar um transform.
translate de menos 60% e de menos 30%. E agora eu vou salvar, né, pra gente ver de como é que tá ficando, né, como ficou esse nosso resultado todinho que a gente fez no CSS, o JavaScript que a gente fez que foi super pequenininho, né, bem fácil de entender como foi esse JavaScript. Então aqui já na tela eu vou recarregar, né, a página. E aqui o cursor, né, do pointer é justamente isso, ele ficar com a mãozinha. Então é bem legal de definir isso. E quando eu clicar, opa, tem alguma coisa errada aqui, que não ficou. Então vamos voltar para o nosso código. Aí, ó. Vamos ver o que tem de diferente, se a gente esqueceu de colocar alguma classe nele, né? bar3, bar2, bar1. Às vezes essa é uma besteirinha que a gente acaba passando despercebido. E acontece muito isso. E acaba passando. Ah, tá. Aqui a gente tem um transition, ó. Não tinha colocado um transition para ele poder, o tempo dele, né, de recarregar. Easy. Vamos só dar uma olhada para ver se tem alguma coisa mais faltando aqui. Certo, então eu só tinha esquecido isso do menu, né, do menu BG, esse transition dele, e também de uma classe do menu BG com ID menu. Para pegar esses dois, que a gente vai definir um top de 0, um left também de 0 e um position absolute. Agora a gente salva ele para ver, né, como é que ficou no nosso código. Então, aqui, né, você já viu que tinha ficado todo bugado porque a gente esqueceu simplesmente uma classezinha. E agora ele já tá, né, pegando, mas ele ainda não tá ficando do jeito que a gente quer. Ele tá sumindo e a gente não quer que ele suma. Bora ver mais o que a gente pode corrigir para ele ficar realmente, né, do jeito que a gente quer, do jeito que a gente imaginou que ele seria. Então, gente, só aqui um detalhe, é a div do menu, né, ela tem que pegar todo esse nave aqui, então era por isso que tava dando aquele bugzinho estranho, né? Então agora eu vou salvar ele aqui e vou salvar também aqui o JavaScript, né, que a gente fez. O JavaScript a gente realmente só mudou aquela classe, né, que a gente não tinha colocado e o transition dela. E no menu a gente mudou isso, né, dessa div, que ela tá fechando agora aqui embaixo. E depois, né, tem no menu BG. Então agora aqui a gente vai salvar. Então ele tava assim, né, todo bugado, e agora ele já tá saindo da maneira certa, do modo que a gente quer. E o hover dele, né, ele tá ficando em negrito e amarelo como a gente quis. E ele tá com essa animaçãozinha de que ele rotaciona, né, essas duas listrinhas para fazer o X. E quando a gente clica de novo, ele some. E aquele transition, tudo que a gente fez do tempo, é justamente esse tempo que ele abre e ele fecha. Então, se você quiser mais lento, você pode colocar mais tempo, né? E mais rápido, você coloca menos tempo. Mas é isso. Esse foi o menu, né, que a gente criou. Vou mostrar para vocês que a gente utilizou um JavaScript bem básico. Então, a gente só utilizou para uma função, né, para ele pegar o ID e transformar, né, em outro, adicionar outro. A gente utilizou muitas divs aqui com os nossos IDs e nossas classes. E no CSS foi aquilo do estilo, né, de como ele pode ficar mais acessível, né, para o usuário entender melhor.
Então esse foi o vídeo de hoje, mana. Espero muito que vocês tenham gostado e que vocês repliquem, né, esse menu. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de comentar, né, o que vocês acharam e também de acessar o meu GitHub para vocês verem, né, esse código e tentar replicar da maneira que vocês quiserem. E para as manas que forem replicar esse código, não esqueçam de marcar o Conecta Elas no Instagram, né? Se vocês forem postar nos stories ou no feed, que eu vou estar amando ver. Então não se esqueça de compartilhar esse vídeo com suas amigas e também de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. E também de deixar aquele like no vídeo. Tchau e até o próximo vídeo.